A gente chega no final da faculdade com 1000 expectativas e planos para a nossa carreira. Mas tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. O aprendizado e o desenvolvimento são contínuos e em um mundo que está sempre mudando, não dá para achar que a gente pode ficar parado. E nesse último episódio desta temporada do podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre como a educação corporativa pode ajudar os profissionais a turbinarem os seus currículos e alavancarem as suas carreiras. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre, de São Leopoldo e vem estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Comigo neste podcast estão na produção Rafaela Kinevitz e na operação de áudio e vídeo Leandro Carvalho. E hoje recebendo por aqui Cristiano Richter, que é pró-reitor de administração da Unicinos, e Douglas Veit, isso? Isso. Gerente de relacionamento com o mercado da Unicinos. Sejam bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado, Larissa. É um prazer, estar aqui com vocês hoje e nesse grande podcast, esse projeto nosso, Educação do Amanhã. Bom, eu tenho a impressão, e aí vocês me corrijam, que a educação corporativa ela é quase que uma via de mão dupla, né? Porque ela tem a premissa de que a empresa está preocupada com a formação das suas equipes, dos seus times, e tem a premissa de que o colaborador precisa querer participar e precisa ter esse interesse em fazer parte disso. Como que essa conta funciona na vida real, na prática? Como é que vocês observam isso? Não, então, Larissa, a primeira reflexão que a gente faz hoje aqui é que universidades e empresas devem colaborar, principalmente nessa cultura digital, que demanda, de certa forma, não só competências que a gente chama de hard skills, aquelas técnicas, aquelas habilidades do dia a dia, das pessoas, mas principalmente soft skills. Então, acho que o que a gente traz hoje aqui para a nossa conversa é que a universidade e a empresa, elas devem colaborar para essa formação, E como bem introduziu, isso não é do dia para a noite que se conquista, Isso é uma jornada que se estende. E eu acho que a formação continuada, de certa forma, que os profissionais, a gente encoraja eles, deve ser feito, Então, um primeiro pensamento seria nessa linha de que a empresa, e a universidade devem colaborar de forma a ter, seus quadros qualificados para esses desafios do amanhã aí, como a economia digital que está aí hoje conosco, Uhum. Aproveitando, assim como tu falaste no início, Larissa, é um ganho para os dois lados, Então, a empresa, ela tem o desenvolvimento de competências que para ela, são importantes, e hoje a gente diz para aquele momento, que a gente está vivendo aí um momento, um tempo de mudanças muito rápidas, Uhum. Então, assim, a competência que hoje é importante para uma determinada empresa, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, já mudou, já não é mais, Então, esse movimento de educação corporativa, ele vem se intensificando, E pelo lado do colaborador, ele recebe um dos ativos, que ele não perde nunca, que é o conhecimento. E a empresa que desenvolve o colaborador, pensando do ponto de vista econômico, tem uma série de vantagens, porque é muito mais barato, tu qualificar o teu colaborador dentro de competências que tu necessita, do que tu toda hora precisar contratar um profissional de fora, porque tem elementos culturais aí. O cara que está dentro da tua empresa, tu já tem ele envolvido na cultura da organização, então tu só trabalha a questão das competências, traz o conhecimento que está faltando. A questão da cultura, ele já está ali. Diferente de tu trazer um profissional de fora, que por mais capacitado que seja, vai ter aquele período de se envolver culturalmente, conhecer a empresa, como ela se relaciona, Então, só vejo vantagens, A diferença é o movimento, que está cada vez mais rápido e a gente está precisando, as empresas precisam sempre ter esse movimento de buscar essas competências de uma maneira mais acelerada. E quem busca esse movimento dentro de uma empresa? É o RH, por exemplo? Normalmente o RH. E tem uma questão bem interessante, nós estávamos até comentando antes de entrar aqui, que
no passado nós tínhamos uma visão muito assim, tem um orçamento para treinar os meus colaboradores. E aí chegava lá, tu tinha que gastar aquele orçamento e tu começava a comprar produtos de prateleira. Né? E agora a gente vê cada vez mais as empresas mudarem a forma de fazer as escolhas. Né? Então, a partir dos planos estratégicos e dos objetivos desdobrados a partir de aí, as empresas estão pontualmente escolhendo as competências a serem tratadas. Né? Então, às vezes, com projetos maiores, não só capacitando lideranças, né? Mas capacitando também quem realmente vai fazer o resultado, né? Que são as pessoas mais da base, né? Porque uma coisa é tu capacitar as lideranças e tu tem uma dificuldade muito grande de fazer isso chegar nas bases, né? E a partir do momento que tu capacita as bases, aquilo que é passado é mais entendido, né? Tu entende de uma maneira melhor, a pessoa sabe por que está fazendo aquele movimento. Né? Então é muito por aí. Então hoje sim é o RH que faz, né? O setor de gestão de pessoas, recursos humanos, né? Mas direcionado por aquilo que vem da estratégia da organização. Talvez, Larissa, aí a gente poderia fazer uma analogia, né? Aquela percepção, assim, aquele modelo de universidade do passado, onde a universidade fazia a produção de conhecimento, formava pessoas, né? Fazia papers, né? E aí tinha um muro que dividia, talvez, a universidade do mercado, das empresas, né? Talvez esse muro, né, ele não existe mais. Então, o que o Douglas traz aqui para nós hoje é que essa relação se dá muito mais próxima, né? E esses programas, né, muitas vezes são customizados. É difícil de uma universidade ter um produto na prateleira, vamos dizer assim, e a empresa ir lá buscar e comprar, né? Então, esses produtos, né, esses programas são muito mais customizados hoje, de acordo com a demanda aplicada do próprio mercado da empresa, né? Então, a empresa tem um problema lá na ponta, né, Douglas? E é isso que está trazendo. E muitas vezes, a partir da formação, a partir de pesquisa e desenvolvimento, né, a universidade colabora de forma a entregar de maneira muito mais profícua, né? Entendo. E para quem está na ponta desse processo, para o colaborador, como é que a gente pode dar dicas para ele aproveitar ao máximo essas oportunidades? Ou se o próprio colaborador também pode ter essa iniciativa de procurar cursos de formação, de procurar cursos livres, workshops, ou sugerir para a empresa também que traga isso para o seu cronograma de atividades? Talvez aqui eu possa introduzir, Douglas, mas eu acho que um primeiro ponto assim é aquela pessoa que está na ponta lá entender e buscar, né, uma formação qualificada, uma formação, né, em instituições de qualidade, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. A Unicinos, assim como outras aqui da nossa região, nós temos boas universidades, né, que figuram entre as principais do país. Então eu acho que um primeiro ponto assim dele buscar instituições renomadas, né, com reputação de qualidade, eu acho que é um primeiro aspecto. O segundo é a pessoa entender que isso se dá né, nós como instituições jesuítas, né, os jesuítas entendem que a formação integral, né, principalmente, até mesmo hoje, né, a ideia do conhecimento, do digital, está tudo muito mais rápido, mas a formação da pessoa, né, ela se dá durante um tempo, durante uma jornada, durante uma experiência, né? Então, a pessoa também entender que isso, muitas vezes hoje, no mundo digital, a gente quer apertar um botão e ter um conhecimento, né? Mas eu acho que nós entendemos, assim, que uma educação de qualidade, ela se dá a partir de uma jornada e de um tempo, né, que a pessoa precisa para essa formação. Por isso que vem, né, o lifelong learning, vem toda a ideia de uma educação continuada ao longo do tempo nos steps, né, desde uma graduação, às vezes um pós-graduação, às vezes né, até mesmo um doutorado hoje. Esses dias eu estava vendo um estudo, né, interessante que posições de liderança hoje, de alta gestão, são ocupadas inclusive com diplomas de doutores, né? Então, muitas vezes CEOs hoje de empresas de tecnologia têm inclusive doutorado, né? Coisa que há um tempo atrás, quando havia aquele muro, né, e dava a ideia de que doutor era na academia, né? E hoje não, hoje nós temos os problemas muito mais complexos, né, na nossa realidade, que demandam uma formação muito mais qualificada, e isso se dá ao longo de uma jornada, né? Na linha, né, tentando colaborar um pouco, né, acho que, como eu disse no início ali, né, por que o colaborador tem que correr atrás, tem que buscar, tem que se envolver, né, tudo aquilo que ele recebe da empresa, né, em termos financeiros, salário, cara, ele vai gastando ao longo do tempo, ele pode perder, né, ele recebe, gasta, recebe de novo, né, o conhecimento é uma das poucas coisas que depois que ele absorve, ele não perde mais. E como a gente fala sempre, inclusive para os alunos, quando a gente está em sala de aula, né? Aproveitem muito isso, porque isso vocês não perdem. Se tu trocar de emprego, aquele conhecimento vai junto.
né? Óbvio que as empresas investem pensando em manter esse colaborador por mais tempo, porque é isso que ela quer, né? Mas mesmo esse investimento, mesmo se a pessoa sair, ainda é vantagem por todos aqueles outros que foram capacitados, né? E eu acho que a gente quebrou um pouco aquele estigma de que, mas a universidade é teórico, né? Se a gente for olhar hoje, né, as grandes, né, pegar nossas teses aí de doutorado, dissertações de mestrado, os próprios TCCs dos alunos da graduação, saindo um pouco do corporativo agora, mas não tanto, né? Até chego nisso, são cases de problemas reais de empresas sendo solucionados e muitas vezes publicados, né? Aquele tal do paper que o Cristiano acabou de falar aqui, que gerou papel, né? Mas outra empresa vai lá, lê, adapta o caso à sua situação e também resolve seus problemas. Então, cada vez mais a gente está vendo isso, né? E ao mesmo tempo, né, além dessa educação corporativa que acontece dentro da empresa, com turmas de colaboradores, a gente vê um movimento de instituições ajudando os seus colaboradores na formação acadêmica, né? Quer seja um curso de mestrado, doutorado, a própria graduação. Claro, isso alinhado àquilo que a empresa faz, né? Então a gente vê esse movimento cada vez mais crescendo ao longo dos dias, né? Então é uma preocupação com aquele ativo que tu tem dentro da empresa, né? E que por muitos assim é o mais importante, né? O teu colaborador, né? É ele que vai gerar todos os movimentos que tu precisa fazer dentro da organização, né? Por mais que ele seja a maior variável dentro do sistema, né? Porque são pessoas, é assim, né? Uma máquina não tem tanta variabilidade, mas é ele que imprime o resultado, né? Ele que é o responsável pelo resultado, e é isso que eu vejo esse movimento das empresas buscarem cada vez mais a capacitação. Bom, antes vocês falaram sobre a questão das soft skills, né? Certo. Eu percebo que há um movimento e uma preocupação muito forte das empresas em oferecer informações ligadas justamente a soft skills. E também a questões ligadas, eu acho que à transformação que a gente vem vivendo no mundo, falando sobre diversidade, sobre equidade dentro das organizações. É correto a gente afirmar que são tendências na educação corporativa trabalhar muito mais esse lado de soft skills do que ferramentas técnicas em si? Uma coisa não exclui a outra, né, Larissa? Eu acho que o tema soft skills hoje está no mundo corporativo, tá? Eu acho que também nós, enquanto unicinos, também, né, trabalhamos esse tema fortemente internamente na nossa administração, mas é um tema hoje que está na roda de conversa, principalmente de gestores, de lideranças, assim por diante, né? Se a gente colocar em perspectiva, por exemplo, a pandemia, né, todos no ambiente remoto, né, ali na saída a gente vê hoje uma certa flexibilidade, o que é bom para o trabalho. Eu acho que todos nós temos e tendemos a ser familiarizados com esse ambiente cada vez mais flexível, vamos chamar assim. Mas, porém, né, hoje empresas que adotam 100% do trabalho remoto têm muita dificuldade, né, em trabalhar a questão dos soft skills, né? O que seria isso, né? São aquelas habilidades relacionais, né, de comportamento, onde aquela pessoa tem não só os relacionamentos, mas a comunicação, gestão de times, né, a questão resolução de conflitos, muitas vezes que aparecem no dia a dia, tem a ética, tem toda a nova dimensão de diversidade, inclusão, tudo que está aparecendo, né? Então, todas essas habilidades que a gente chama de soft skills, né, é muito difícil ter isso, né, 100% remoto. Ela é preciso, de certa forma, no dia a dia das empresas, né, e das organizações. Então, o que a gente tem visto, assim, na nossa formação, né? A gente tem incluído isso de maneira transversal, obviamente, porque não é só da administração, isso é da engenharia, isso é da tecnologia. Imagina, isso é de um médico, da formação do médico, né? Onde a gente tem qualidade de formação humana necessários para, né, o contato direto ali com o próprio paciente, mas com a introdução de tecnologia, né, no caso a inteligência artificial que menciona, né, nós temos uma decisão bem importante assim que a gente vem introduzindo em todos os nossos currículos inteligência artificial.
Eu acho que isso demonstra, no passado a gente olhava assim, precisamos entender de finanças, né? Todo administrador, toda pessoa que trabalha entende finanças, né? De administração, assim por diante. Hoje, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho e precisam entender de programação, de gestão de dados, de cloud, né? E toda a questão da inteligência artificial. Então, isso, né? Essa competência a gente tem distribuído de maneira transversal para todos os currículos de todas as disciplinas da Unicinos. Então, eu acho que isso demonstra, né? A modernização também do ensino e da educação do próprio amanhã, né? Destaca um pouco essa questão da presencialidade, né? Que traz esse caráter aí desse desenvolvimento maior, né? Das questões das soft skills, como a gente diz, e o incremento tecnológico, né? Então, sim, a gente tem ainda, né? Um grande volume, né, de organizações, né, que buscam os cursos de maneira online, né, muitas até nos perguntam, né, se a gente tem aquele formatinho assíncrono, né, que o colaborador pode fazer quando quiser, né, no horário que quiser. Tem o online, então as modalidades elas foram aumentando, então assim, a pandemia trouxe uma série de problemas para nós, né, vários indicadores negativos aí, com tudo que a gente viu, mas ela também trouxe um leque de possibilidades. Né? Então tudo isso que veio mais do digital vem a partir de uma coisa que não era tão boa, que foi acontecendo, né? Então são saídas aí que a gente tem desses movimentos, né? E o incremento, então, de toda essa questão tecnológica, uma coisa que eu vim lembrando aqui enquanto o Cristiano falava da questão da inteligência artificial, né? A gente escuta muito essa questão do chat GPT, né? E o Gemini, né? Como é que eu trabalho? Eu posso deixar usar isso em sala de aula? Toda tecnologia, ela tem os dois lados, né? Tu pode usar para o bem e para o mal. Então, assim, ok, eu posso pedir lá para escrever o meu TCC e ela vai escrever. Né? O aluno que se engana um pouco, acha que o professor não identifica isso, né? Que ele não sabe como é que o aluno escreve. Né? Mas eu acho que é super importante a gente entender isso. Inclusive, nós temos aí alguns cursos de curta duração, né? Que a gente faz com os alunos, disponibiliza para os alunos, para como ele pode usar a inteligência artificial de uma maneira legal. Né? Então, assim, a gente tem que escrever um artigo, né? Uma escrita mais científica, e a gente nem sempre é preparado para isso. Então, tu usa a inteligência artificial para melhorar o teu texto. Né? Então, tu escreve, são as tuas ideias, é a tua pesquisa, mas a inteligência artificial te ajuda a organizar aquilo de uma maneira científica, que é a escrita que a gente precisa. Então, isso é muito legal, né? A gente escolher a forma de como vai usar a inteligência artificial por meio, né, dos seus programas aí, de como isso vai acontecer, né? Poxa, se eu quero trapacear, eu posso trapacear, né? Mas eu também posso usar ela da maneira mais interessante, mais inteligente. Ô Douglas, lembrando, né, que uma das soft skills importantes é pensamento crítico, né? Exato. Então, a gente também poder olhar para todas essas ferramentas, né, e ter a capacidade de fazer uma análise crítica sobre aquele conteúdo, sobre aquela matéria, né? Exato. Mas aí também eu queria fazer um outro contraponto, porque como uma pessoa que está no mercado de trabalho, que já fez muitos cursos, eu também percebo que sim, há uma preocupação das empresas em oferecer formações e tal, mas para o trabalhador às vezes também fica difícil conciliar isso com a rotina toda dele dentro da jornada de trabalho dele, né? Como funciona isso? Chega também para vocês como uma percepção, às vezes, de vocês darem um workshop, alguma coisa, e aí vocês perceberem que o cara tá lá resolvendo problema no computador, que, não, peraí, eu vou ter que sair para uma ligação. Não estão citando exemplos que eu não tenha visto. Tá bom? São exemplos fictícios, assim, de amigos, sabe? Como é que funciona isso? Eu acho que vale pro professor também, né? Ô, Larissa, certamente, eu acho que uma questão que entrou no mercado de trabalho, assim, e aí nós se inserimos junto, é a questão da flexibilidade, né? Eu acho que isso, talvez nos últimos anos, né, o meio digital trouxe essa característica, vamos dizer assim, essa abordagem, né, para o mercado de trabalho, e nós acompanhamos, obviamente. Então, hoje, o aluno, o professor, tem uma flexibilidade, né, e o apoio de ferramentas tecnológicas muito grande, o que facilita muito para a nossa adaptação, né, dentro das dinâmicas, né, de cada um, né, seja no trabalho, no estudo, assim por diante. Então, não só a flexibilidade de maneira geral, mas também os formatos, né, dos cursos têm mudado. E eu acho que isso, a própria Unicinos fez vários movimentos dentro da graduação presencial,
é incrível, mas por dentro dos currículos tem uma flexibilidade muito maior, né? O EAD nem se fala, né? Obviamente, esse aí é um online, mas a gente tem cursos de lato sensu, de especializações, os próprios mestrado, doutorado. Hoje, nós estamos dando aula aqui, tem alunos que estão no norte do país, que são do exterior, né? E a gente consegue ter flexibilidade para conseguir acompanhar, né, toda essa transformação, né? Então, acho que a flexibilidade é uma palavra-chave para acompanhar essa inquietude, né, do mercado como um todo, né? A gente fala sempre, né? A gente hoje está numa posição de gestão, né? Mas a gente, durante bastante tempo, foi professor, né? E a gente, dentro de sala de aula, via muito disso, né? O aluno trabalhava enquanto estava na sala de aula ali estudando, né? E estudava na empresa, né? Então ele faz o inverso, principalmente no mestrado e doutorado a gente enxerga muito isso, né? Porque ele tá numa sexta-feira de tarde dentro de uma sala de aula, mas os problemas da empresa continuam acontecendo e o cara tá ali, né? Então tem muito disso, assim. Mas olhando assim para quando há uma contratação de turmas assim na educação mais na corporativa, né? A gente vê esse movimento da empresa se preocupar com o envolvimento das pessoas. Então, muitas vezes, esses treinamentos, né, que são realizados, eles não são na empresa, né? A empresa prefere tirar o colaborador de lá, assim, que por mais que hoje a gente tenha internet, o cara vai ficar no computador, ele vai estar ali olhando aquilo que está acontecendo e resolvendo as coisas. Tem o WhatsApp que ele está respondendo, mas ele já não está no ambiente da empresa. Então aquele movimento do cara bater na porta, abrir e dizer, preciso de ti aqui agora, isso não vai acontecer. Então tem essa preocupação, tá? Mas é muito difícil, né? De tu desvincular, de tu fazer 100% tirar, desligar o cara do trabalho, né? Mas nós notamos essas preocupações assim na hora de definir onde vai ser o curso, né? Qual é a modalidade, como ele vai ser. Muito bem. Bom, para a gente ir encaminhando para o final, eu acho que uma última questão falando especificamente sobre pessoas que estão em posições de liderança. Vocês acreditam que essas pessoas sim precisam mais do que todas de algum apoio, algum subsídio pensado na formação dela enquanto líder, justamente nessas soft skills, em questões que vão aparecer no dia a dia desse líder? Não, certamente, Larissa, assim, a gente vê que a formação ela é necessária em todos os níveis, né? Isso não dá para negar, né? Mas no nível da alta gestão, assim, em cadeiras, né, de liderança, hoje em dia se faz ainda mais necessário, né, uma formação qualificada e continuada, né? Então, eu digo por mim mesmo, né? Eu, particularmente, assim, na minha carreira como gestor, eu sempre busquei, né, a formação em paralelo com a minha carreira, né? Então, eu acho que, talvez um exemplo, né, meu próprio, e essa formação eu venho fazendo a cada ano, né? Enfim, nos últimos anos tenho feito formação executiva, né? E isso tem me ajudado muito, tanto na ascensão da minha carreira, né? Quanto pessoalmente a atualização, assim por diante, né? Então, hoje, formações de liderança, né, estão puxando muito mais, né? Não só a questão do hard skills, mas principalmente de soft skills, né? Tão necessário, né, para a complexidade dos dias atuais. Os problemas estão mais complexos, certamente, né? O digital, a flexibilidade, a gestão do dia a dia com equipes, né? A liderança de projetos de desenvolvimento. Enfim, a gente poderia botar a complexidade aqui em várias dimensões, né? Mas a formação da liderança, né? A qualificação como líderes hoje precisa subir um patamar, né? Eu acho que isso não só para governo, não só para empresas, não só para a universidade, mas como um todo, né? Então, né, eu vejo assim que, né, essa formação de liderança hoje mais do que nunca é necessária, né? E principalmente assim, entender que cada vez mais nós precisamos entender várias disciplinas, né? A gente se forma em administração, em engenharia, né, em design, né, em jornalismo, mas em posições de liderança tu precisa ter um envolvimento maior com outras disciplinas, né? Tu ser mais multidisciplinar. Por que isso, né? Porque vai acabar chegando na tua tomada de decisão questões que envolvem outras áreas, né? E que minimamente tu tem que ter conhecimento daquilo que as pessoas estão te passando para tu poder chancelar uma decisão, né? Ou discutir alguma decisão, né? E isso se torna muito importante, né? Então, aquela questão de que, eu sou administrador, sou bacharel em administração, bom, beleza, isso é o que está no teu diploma. Agora, para tu ser líder dentro de uma organização, tu vai ter que saber muito mais, né? Tem que ser especialista, mas tu precisa entender
muito mais, de muito mais disciplinas do que tu entendias antes, né? Isso eu acho que é uma das grandes mudanças aí que a gente vem com o longo do ano. Perfeito, vamos fazer o nosso tema de casa, então. Quero que vocês compartilhem uma dica para quem nos assiste, que pode ser algum filme, uma série, um livro, alguma coisa que vocês queiram recomendar. Legal. Então vamos lá. Eu vou indicar um livro aqui que ele não fala da educação corporativa, mas eu acho que ele é muito atual para aquilo que a gente está pensando. É do mesmo autor do Sapiens, né? Yuval Harari, né? Que é o livro Homo Deus. Então, no Sapiens ele conta de uma maneira muito interessante a história da humanidade, ou seja, aquilo que a gente viveu no passado, né? E dá alguns insights de futuro. Nesse ele nos provoca, né? E provoca de uma maneira muito inteligente, assim, porque não é só uma história, né? Ele traz história, traz filosofia e traz ciência, né? Para nos questionar de quais são esses movimentos que estão acontecendo no futuro, né? Previsões, entre aspas, né? O que a gente pode esperar que vai acontecer? Nós vamos realmente ser substituídos por máquina? Existe o tal do super-homem, né? Como é que isso está acontecendo? E muito na linha dessa questão de customizar, né? Das pessoas entenderem que não é porque é moda que eu preciso fazer, né? No ambiente que eu estou, no contexto que eu estou, aquilo serve? E se não serve aquilo, o que eu preciso desenvolver, né? Não aquilo que tu quer, mas sim aquilo que tu precisa, né? E isso serve muito para a questão da educação corporativa, né? Não é comprar aquilo que está na prateleira, né? É tu customizar aquilo que tu precisa para chegar nos resultados que a tua organização precisa fazer. Então eu faço essa provocação de leitura aí que eu acho interessante. Incrível. Uma boa provocativa, né? A minha provocação, minha dica, né, vou dizer assim, vai um pouco além de indicar um livro ou outro, assim. Eu acho que o brasileiro lê muito pouco, né, de maneira geral. A gente aqui, né, com a nossa cultura, lê muito pouco. Então a minha provocação, sim, ler mais. Eu acho que ler mais significa não só, às vezes, livros técnicos, mas livros também diversos. Eu acho que a leitura, o hábito da leitura, a gente introduzir isso na nossa vida familiar, na nossa vida com filhos, para quem tem, né? E na nossa vida profissional também, né? A gente vai vendo, assim, né? Falou da questão de liderança, né? Muitos executivos hoje a gente vê, assim, estão lendo, enfim, muitos livros por ano, assim, sempre atualizados, né? Então, eu acho que isso provoca a gente de ter uma sociedade assim que a leitura faça parte do nosso cotidiano, né? Então não é um livro que outro, sim, né, que a gente leia mais, né? Muito bem. Bom, antes de fechar por aqui, eu quero convidar você para participar da próxima edição do Zero Hora Talks. No dia 28 de novembro, o Zero Hora Talks promove, em parceria com a Unicinos, uma discussão essencial sobre o futuro da educação corporativa. O evento começa às 9 da manhã, com duração de 1 hora, e tem transmissão aqui no YouTube de GZH. E também vai ser possível se inscrever no link que estará aqui na descrição do episódio para você acompanhar lá no local. Em parceria com a Unicinos, o evento vai abordar como universidades e empresas podem colaborar na criação de programas de formação continuada, cursos customizados e capacitação de equipes com o objetivo de atender às necessidades do mercado. Participam do evento o professor Cristiano Richter, que é pró-reitor de administração da Unicinos, a Rita Mariel Pietrovski, que é gerente corporativa de treinamento e desenvolvimento na Embeta, e Pedro Luiz Fagarese, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no estado aqui do Rio Grande do Sul, e na conversa eles vão explorar o papel fundamental da educação corporativa e a importância da parceria entre empresas e universidades para o desenvolvimento contínuo dos profissionais. A mediação vai ser feita pela minha colega, a jornalista Rosângela Monteiro, então você não perca essa oportunidade. Professores, muito obrigada por essa conversa, foi muito bom receber vocês aqui. Aí, obrigado, né? E esperamos lá no dia 28 de novembro. Isso aí, obrigado. Fechou. Obrigado. Gente, esse é o último episódio dessa temporada do podcast Educação da Manhã. Eu quero agradecer a sua companhia por aqui. Se você não conferiu ainda os nossos outros episódios, nós temos mais 11 episódios que você pode assistir e que estão aqui na playlist do YouTube. E a gente volta logo mais com uma nova temporada do podcast Educação da Manhã. Beijos, até!